sua boa noite e permaneçamos em paz. A questão básica que cada ser humano deveria fazer a si mesmo quando se percebe existindo é: por que eu existo? Quem sou eu? Eu sou Rogério e eu existo porque papai e mamãe tiveram relação sexual e eu nasci. São duas respostas óbvias, sensatas, mas sensatas para a lógica humana. Mas elas não são suficientes para o questionamento filosófico profundo. Quanto mais você se questiona, ok, Rogério é o nome que meus pais deram a esse corpo, e surgiu em mim esse modo de pensar que é chamado de Rogério, mas eu sou uma individualidade e para que eu existo, qual o sentido disso, qual a função da minha existência, ou seja, repousa na base da filosofia exatamente aquilo que Rodrigo estava apontando, aquelas questões básicas: quem sou eu, de onde vim, o que faço nessa vida, qual o sentido da vida, para onde vou. E nós ainda temos respostas inadequadas para essas questões. Mas na hora em que aprofundamos, na hora em que você começa a desconfiar que você não é o seu nome que seus pais lhe deram, que há algo mais profundo em você do que a aparente personalidade que você ostenta, na hora em que essa indagação filosófica realmente prevalece no seu psiquismo e passa a ser algo importante na sua busca pessoal, o sentido da sua vida se torna o autoconhecimento. Você trabalha, se esforça, mas como aquilo é importante para você, conhecer a si mesmo, então a vida filosófica vai ter no seu psiquismo aquela preocupação de você sempre estar tentando se autodescobrir. E como Paulo hoje falou na sua palestra, é como se os deuses tivessem escondido lá no íntimo da gente o mais precioso dos tesouros, mas de fato não é porque os deuses fizeram isso, é porque o mais precioso dos tesouros está lá no íntimo de nós mesmos, que é a semente da deidade que ontem nós falamos, que é a parte divina de cada um de nós, que até os tais deuses da história de Paulo também têm e a desconhecem. Eles também buscam. Qualquer família planetária do cosmos, deste universo, busca entender o porquê da individualidade de cada ser cósmico. Para que isso? Por que isso? Como isso acontece? O que está por trás disso? Essas questões nós vamos hoje à noite analisar, por se tratarem de questões muito profundas, complexas. Eu peço encarecidamente que nada do que aqui venha a ser dito seja tomado como verdade, como questão de fé, de crença, que sirva apenas e tão somente para a reflexão de cada um. Porque este assunto ainda é, para nós, humanos, crianças que somos em relação a muitos assuntos sérios, esse assunto ainda não pode ser totalmente apresentado à nossa sensibilidade. Ele tem que ser dado aos poucos, tem que ser ofertado aos poucos, para que nós possamos, enquanto seres humanos, entendermos o que se encontra por trás da vida na Terra, da vida desse universo. Então,
Nós já vamos aqui partir de um pressuposto de que nós já admitimos a possibilidade de que, de fato, algo muito precioso existe no íntimo de todos nós. Como nem todos os que estão aqui hoje estiveram ontem, eu vou retomar o processo de semeadura de reflexão em relação a esse assunto, repetindo que os Upanishads, que são escrituras hindus, nos explicam sobre isso, pois que essa é a melhor metáfora que conheço para mostrar a presença do sagrado em cada um de nós. Os Upanishads dizem que, ao você tomar uma bacia, encher essa bacia com água, depois você pega um torrão de sal, dissolve na água, logo após você procura ver o torrão e não mais o percebe. Porém, se você pegar uma gota d'água e colocar na boca, você percebe que a água está salgada. Isso implica que o torrão, apesar de não ser visto, mas ele, a essência do torrão está presente em cada molécula d'água, apesar de não mais vermos o torrão. Assim seria, ou assim é, a presença de algo que nós não vemos no íntimo de cada um de nós, mas cuja presença, em tese, deveria nos dar não o sabor salgado, mas o sabor que essa semente divina em nós tem e vibra, e que às vezes nós não permitimos nem sequer senti-la, quanto mais expressá-la. Mas o sabor dessa semente é o sabor do amor. Então, do jeito que a água fica salgada, quando o torrão é posto e dissolvido, a presença do divino em cada um de nós, em cada individualidade, deveria necessariamente, nas individualidades que têm a capacidade de pensar ou de sentir, que cada individualidade dessa se sentisse plena de amor. Porque essa semente, se ela nada mais faz porque ela é somente amor, ela sustenta a vida e dá amor. E como é que nós, seres humanos, que a carregamos o mais íntimo de nós mesmos, conseguimos não amar? Como é que nós, encarregando um tesouro inesgotável de amor, de poder, como é que nós conseguimos ainda viver sem amar? Por que que nós somos mais tendentes à desagregação, às brigas, às confusões, à raiva, à tristeza, ao ódio, a isso, aquilo, outro? Por que que nós somos mais tendentes à negatividade quando a presença do divino em nós, a presença da semente da perfeição divina em nós, deveria nos tornar inclinados exatamente para o lado do bem, o lado do belo, os valores arquetípicos que existem nessa semente divina? Por que que essa distorção, por que essa deformação acontece em algumas raças do cosmos? A explicação é o DNA presente nos corpos transitórios animais que os nossos espíritos usam, pois que esse DNA ele é problemático, ele é doentio. Ele foi escrito de tal forma que faz com que esses corpos animais se sintam inclinados a destruir uma vida, comê-la para poder manter a sua, a reproduzir-se sempre para que a minha espécie, através dos elementos selecionados pelo processo darwinista da seleção natural, perseverem e prevaleçam sobre as dificuldades do ambiente e minha espécie progrida. E esse DNA, acima de tudo, faz com que meu instinto de sobrevivência a qualquer custo esteja desperto. Então, essas três atitudes que naturalmente, por estarem presentes, desculpe a redundância, na natureza animal desse corpo, já aparecem no meu psiquismo, encobrem a vibração
latente, que essa semente divina que não está nesse corpo defeituoso, edificado a partir de um DNA problemático, mas essa semente divina está no mais íntimo do meu espírito. O fato é que essas 3 vibrações básicas que o DNA do meu corpo, ou seja, que a natureza animal, impõe ao meu psiquismo, me cega, me anestesia em relação a que eu perceba o fluxo dessa semente maravilhosa que jaz na minha individualidade. É um presente da deidade, do único e verdadeiro ser a quem deveríamos chamar de Deus. Mas esse presente não está nesse corpo, está no meu espírito. Então, devido a esse choque de 2 naturezas, a natureza espiritual da minha alma, que carrega consigo a herança da deidade, e a natureza animal desse corpo transitório que nasce e morre, o choque dessas 2 naturezas faz com que, em tese, em 99,99% dos animais terráqueos ditos pensantes, o instinto pela vida, a fome e a necessidade sexual prevaleçam no meu psiquismo e eu não tenho sequer sensibilidade para sentir a tendência amorosa que naturalmente jaz em mim mesmo. Aí é necessário um esforço de se autoconhecer para que eu saiba que eu não sou só um corpo animal que quer se alimentar, transar e sobreviver, que há algo em mim que quer mais do que isso, e esse algo em mim, na hora em que eu me autoconheço, eu necessariamente desperto em mim o meu potencial espiritual. Aí o despertar espiritual faz com que a natureza da minha alma prevaleça sobre a natureza animal do meu corpo e assim o meu espírito passa, entre aspas, a comandar o meu corpo e não ao contrário. Porque quando é o contrário, a vibração do DNA nas 3 questões básicas da vida da Terra é tão forte que, quando é ao contrário, sequer o meu psiquismo sabe que tem uma alma por trás dele. Nós até nem sabemos se temos uma alma. Nós estamos começando a desconfiar, ou acreditamos que temos, pelos ensinamentos dos mestres da antiguidade. Mas é imperioso que as atuais gerações que vivem na Terra e as que virão, não apenas acreditem nisso, mas que elas vivenciem experiências que as permitam não acreditar, mas saber. Ter o conhecimento pleno, ter a consciência desperta de que nós somos cidadãos da eternidade, que nós não somos esse corpo mortal, pois eu não morro nunca. Quem morre é esse corpo, eu mesmo não morro. Vocês também não morrem. Esses corpos, sim. E ter essa consciência implica em que, enquanto você na vida terrena está, e em já tendo se autodescoberto e despertando em si o seu potencial espiritual, naturalmente você construirá um caminho para você na vida que fugirá às características extremas da nossa ignorância e em percorrendo o bom caminho, o caminho do meio que Siddhartha Gautama nos convidava, aí você atinge o último estágio do sentido da vida, que é o da autorrealização. Aí, ainda que seu espírito esteja submetido a um corpo animal, você se autorrealiza enquanto personalidade terrena porque fez prevalecer a influência da semente da deidade que jaz no seu espírito sobre todos os problemas recorrentes do seu espírito, está temporariamente submetido a um corpo animal transitório com problemas. Sobre essa perspectiva, quando nós vamos então analisar a individualidade de cada ser terráqueo, e mais ainda quando a gente então percebe que algo de eterno está inserido numa coisa tão transitória, tão temporária, tão problemática, tão cheia de triques, diria.
coisas esquisitas, tão esquisitoide como é o caso de cada um de nós, aí é que o cérebro da gente pira, porque a gente acha difícil que algo de maravilhoso possa existir no íntimo de criaturas tão complicadas, de criaturas tão tendentes a coisas tão primárias. Mas o grande presente que cada individualidade recebe, que cada identidade pessoal recebe, é exatamente de saber, nem que seja através da crença, depois do ato de desconfiar, depois do ato de buscar essa percepção, depois do ato de encontrar, de descobrir que isso é verdade em você mesmo. Esse caminho todos nós haveremos de percorrer. E o acúmulo que fazemos a cada vida que temos na Terra, esse acúmulo vai nos facilitando ou nos complicando a vida no sentido de isso um dia percebermos. Então, o eterno inserido em algo tão transitório. Isso somente acontece porque a deidade, que é somente amor, da qual falamos ontem, por um mistério do seu amor, um dia resolveu desdobrar-se em seres aparentemente individualizados. Mas em cada individualidade dessa, ele ou ela, ou seja, essa deidade, retirou de si a semente da sua benefeição, do seu amor, e fez com que essa semente se faça presente no íntimo de cada um de nós, ainda que não a percebamos. A questão é, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Então vamos tentar falar sobre essas duas questões, e na medida em que o nosso bate-papo for se desenvolvendo, os amigos espirituais vão me orientando se a gente aprofunda ou se fica mais na superficialidade, se a gente acrescenta outros painéis, aí dependendo do que for possível a cada um de nós ir compreendendo em torno desse assunto. Como também existe uma certa plateia espiritual para essa palestra, nós vamos dar ênfase também que mesmo para espíritos desencarnados, eles que aqui estão assistindo, apesar de não mais estarem submetidos a um corpo físico transitório animal que nasce e morre, mas eles também buscam no íntimo de si mesmos perceber essa semente divina. Então nós vamos também tentar algo fornecer no sentido de que possa servir de reflexão para eles sobre o porquê disso ter acontecido, o porquê disso ainda acontecer e como é que isso acontece. O slide número 1, por favor. Ontem nós falamos que existem 4 mundos, 4 compartimentos no psiquismo de cada um de nós. E ontem nós falamos que hoje nós iríamos repetir um pouco do que foi dito ontem, só que acrescentando alguns aspectos. Então, apenas para retomar o que nós falamos ontem, nós temos que entender que nós hoje estamos aqui conversando exatamente no mundo do agir. E como ontem nós fizemos aquela brincadeira, mas nem todos estavam, eu vou fazer de novo, só para que quem não estava ontem possa perceber como é perturbador existir num mundo que clama pela ação e quando a gente não age, tudo fica muito estranho. Então vamos só durante 10 segundos. Eu não vou dizer nada, vou olhar para vocês e vocês durante 10 segundos também não digam nada, fiquem só olhando para mim. É chato, né? Ficar assim. A gente fica inquieto, né? Incomoda. Já pensou se a vida toda fosse assim?
não existiria namoro, não existiria casamento, união, não existiria nenhuma ação. Ora, se eu ficar assim o tempo inteiro, e vocês também, se eu não agir, se eu não falar, como vocês só enxergam o meu corpo e eu só enxergo o corpo de vocês, vocês não leem meus pensamentos e sentimentos, nem eu leio os pensamentos e sentimentos de vocês. Não leio mesmo, por favor. Não, porque esse negócio é complicado. A carência humana é complicada. Pausa. Lá em Natal, no tempo em que eu frequentava a reunião espírita clássica, quando terminou a reunião, algumas pessoas ficam para falar, pedir alguma orientação específica que não querem pedir publicamente, né? E os amigos espirituais ficam ajudando os médiuns, no caso eu estava lá, e os amigos espirituais estavam me ajudando a servir de intermediário para ajudar as pessoas. Aí uma certa senhora sentou, aí contou o problema de uma neta dela, muito sério o problema do sinal. Contou não, pediu ajuda para a neta, mas não explicou direito o que era. E os amigos espirituais, talvez até para ganhar tempo, porque existiam outras pessoas na fila e queriam mais é que eu chegasse em casa e escrevesse, aquelas coisas todas. Aí eles me tomaram e deram alguma orientação lá para a senhora, que bateu com a história da neta dela e ela ficou muito feliz. Aí ela disse, posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu disse, claro, minha senhora, é verdade que o senhor lê pensamentos? Porque o que eu tinha falado, eu não, né? Os espíritos falaram através de mim, caiu como uma luva lá no assunto dela, que eu não sabia qual era. Aí eu disse, minha senhora, eu não dou conta nem dos meus pensamentos, quanto mais Deus. Que história é essa? Aí ela botou uma mão em cima da minha, botou a outra mão e disse, o senhor é o homem mais humilde que eu conheço. Mas, minha senhora, nem eu leio pensamentos, nem eu sou humilde, eu não tenho nenhum. Aí ela se levantou, deu um beijo em mim e saiu morrendo de felicidade. E eu fiquei olhando assim, mas aí já tinha outra pessoa para falar comigo, eu continuei. Aí algum tempo depois, aí essa senhora saiu espalhando em Natal que eu ia pensamento das pessoas. Aí minha mãe, um belo dia, estava numa reunião, não sei aonde. Aí alguém chegou para ela lá e disse, Terezinha, é verdade que seu filho é pensamento? Aí contou a história da minha mãe. Aí minha mãe chegou para mim uma noite e disse, meu filho, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode, mãe. É verdade que você é pensamento? Mãe, se a senhora que me conhece. Ou seja, a carência das pessoas cria, né? E é importante para aquela pessoa saber, acreditar que alguém lia pensamentos. Mas óbvio que eu não leio. E nem conheço ninguém por aqui que leia. Os espíritos, sim, que fazem o jogo amoroso para ajudar. Mas, como eu não leio o pensamento de vocês e nem vocês o meu, se eu não agir, se eu não falar, vocês nunca vão saber o que eu penso e o que eu sinto. Se vocês também nunca agirem ou falarem, eu não vou saber o que vocês pensam e sentem. Na espiritualidade, não precisa. Porque lá nós não temos essa máscara corporal, por isso que é bom a gente aproveitar quando está na Terra e as besteiras que a gente tiver que fazer, faça aqui, porque eu posso ser o mais falso dos homens, mas eu ponho um sorriso no meu rosto e engano alguns durante algum tempo. Mas na hora que eu perco esse corpo, na hora que o corpo morre, meu espírito é o que é. Aí todos os pensamentos e emoções do meu espírito estão aqui, ó. Então lá na espiritualidade, quando a gente encontra um com o outro, não tem como escapar. Ah, rapaz, você, hein? E você com essa marca aí? Aí como é? Ou seja, lá não tem espaço para a ilusão que aqui na Terra nós temos pelo fato de termos uma máscara corporal. Então, pessoal, entendamos, nós estamos no mundo da ação. Aqui nós temos que agir. Qual o drama? É que quase todos nós agimos de acordo com o que a gente pensa ou de acordo com o que a gente sente.
E, como ontem eu também estava dizendo, nada ou muito pouco do que a gente pensa e sente é realmente a gente pensando ou sentindo. É só um motor nervoso que funciona na cabeça da gente, que nem quando a gente, entre aspas, vai dormir, esse motor para. Tanto que ele fica produzindo músicas, sonhos, ele não para nunca. Enquanto esse corpo estiver vivo funcionando, o programa mental do meu cérebro e o programa emocional também do meu cérebro, o jogo dos neurônios e das sinapses e do centro nervoso, que é tudo comanda desse corpo animal, fica rodando. Ele diminui o fluxo quando eu estou dormindo. Mas funciona. E quando ele acorda, aí ele dá aquele pique. Em resumo, por que é que nós, aqui na Terra, agimos sempre motivados pelo que pensamos e sentimos e não pelo que verdadeiramente nós somos? A resposta é muito simples, porque nós não sabemos o que somos. Nós pensamos que somos os nomes desses corpos físicos que nossos pais nos deram. Então, o mundo do ser, aí tem o mundo do pensar do espírito, o mundo do sentir do espírito, o mundo do pensar do corpo físico, o mundo do sentir do corpo físico. A ação que ocorre nesse mundo é produto dessa neurose aqui. O que é que os yogis fazem? Eles pacificam o mundo mental, o mundo emocional, através do controle da respiração. Por quê? Porque a soberania espiritual do ser passa necessariamente pelo controle das emoções. E o controle das emoções, no caso do corpo humano, passa necessariamente pelo controle da respiração. O nosso grande problema é que esses corpos animais respiram assim. Pronto, eu já inspirei, já expirei. Em 1 minuto, em média, eu faço isso 14 vezes. Vocês também. E isso não é bom. Porque essa é a respiração de pessoas ansiosas e neuróticas. Porque quanto mais rápida é a nossa respiração, mais neurótico nós estamos. Na hora em que eu digo, tem um monstro atrás de você, você começa a respirar rapidamente para correr, fugir do monstro. Isso é um produto da nossa evolução biológica. Mas na hora que você está bem tranquilo, em tese, você deveria inspirar mais profundamente, reter um pouco o ar, soltar o ar com calma, mas não. Mesmo não tendo nenhum monstro atrás da gente, mesmo não tendo nada para fazer, a gente só está assim, ó. Esse fluxo nervoso nos cega a tal ponto que o mundo mental e o mundo emocional ficam funcionando e nós nunca percebemos a parcela do sagrado que está em nós, que responde pelo nosso mundo do ser. Então, quando um animal terráqueo, pensante, através do controle da sua respiração, pacifica o seu mundo mental e o seu mundo emocional, algo no seu psiquismo aflora, que não é mais o modo contínuo de pensar de Rogério, é como se isso morresse durante um tempo, e algo mais profundo em mim surge, que é o meu eu profundo, que é a minha identidade espiritual. Tony Ramos, por exemplo, já fez 50 novelas, então ele já assumiu 50 corpinhos, agiu em 50 oportunidades, e daqui ele levava para a sua personalidade pessoal o aprendizado que ele tinha em cada novela, mas a identidade dele é essa daqui. Assim é com os nossos espíritos. A cada vida que a gente tem, a cada corpinho que a gente assume, a gente tem experiência mental e emocional que a gente carrega e agrega a bagagem mental e emocional do nosso espírito. Mas
Essa bagagem mental e emocional do nosso espírito também atrapalha a mente espiritual de perceber que além do ego terreno do corpo físico, além da mente espiritual, que tem uma identidade, mesmo tendo vivido 500 ou 5.000 vezes, mas ela tem uma identidade, a que ela mais gosta ou que é determinada pela atitude mental dela. É como se o espírito também tivesse que fazer calar a sua vida mental e emocional para que o espírito perceba que no mais íntimo da sua mente espiritual jaz a consciência da individualidade, que é a partícula do divino em cada um de nós. Então vejam bem, no dia em que, quando sequer existia esse universo, a deidade resolveu se desdobrar, ela, no primeiro momento, desdobrou-se em individualidades que foram investidas do que nós podemos chamar de um corpo espiritual. Esse corpo espiritual, na espiritualidade, nos ambientes espirituais onde existiam, passaram a ter um mundo mental e um mundo emocional que eles foram agindo ou atuando nas esferas espirituais em que estavam. A forma com que cada individualidade espiritual tem, repito, depende da sua atitude mental. Um exemplo grosseiro, mas já misturando aqui com a experiência física. Se em vidas passadas eu fui dono de uma fazenda de escravos, e a cada vez que um escravo desobedecia, eu mandava dar uma surra no escravo, ele desobedecia de novo, eu mandava cortar 3 dedos dele. Desobedecia de novo, eu mandava cortar uma orelha. Aí morre o escravo, não me perdoa, aí no dia em que eu morro, que eu chego na espiritualidade e falo ao escravo, o espírito escravo olhando para mim. Sem os trejeiros, porque o seu perispírito ficou tão deformado pela atitude mental da dor, sem a orelha, com um ódio profundo, e para onde eu vou, aquela sombra me segue, clamando por justiça. Aí eu não consigo ter paz no mundo espiritual, porque um só escravo me persegue. Imagino quando são 2 ou 50 ou 5.000. Aí minha vida lá se torna um inferno e tudo que eu quero é assumir um novo corpo para fugir daquela perseguição. Aí não tem outra alternativa. O espermatozoide que vai fecundar o óvulo quando papai e mamãe tiveram a relação sexual, o mentor que vai fazer a implantação do meu espírito no novo corpo, como o meu perispírito, de tanta pressão, começa também a se deformar pelo meu sentimento de culpa, pela minha atitude de culpa, aí meu espírito se deforma a tal ponto que o espermatozoide escolhido para fecundar o óvulo, que vai me dar um novo corpo, também apresenta defeitos semelhantes ou de uma mesma monta ou piores do que aqueles que eu fiz marcar em alguém. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que a forma espiritual que o perispírito de cada identidade ou individualidade assume depende da sua atitude mental. Como também o corpo físico que ela terá nessa vida dependerá do seu código genético espiritual kármico, que definirá o tipo de corpo que ele terá. Então vejam bem, voltando agora para o mundo espiritual, essa parte divina fica subjacente a uma mente espiritual que surge, e esse espírito passa a ter vivências mentais e emocionais, e essa vivência, o chamado ego espiritual, que também existe, termina encobrindo para o modo de pensar do espírito a existência da semente do sagrado na sua consciência mais íntima.
Quer dizer que você está dizendo que os espíritos desencarnados não reconhecem facilmente o que está no mais íntimo da consciência deles? É exatamente isso que os espíritos dizem, que mesmo desencarnados, eles também buscam compreender a consciência profunda que os move. Eles precisam abrir mão do ego deles, ou seja, abrir mão de toda a bagagem que eles adquiriram em todas as vidas, toda a bagagem mental e aprendizado, como também toda a bagagem de experiências emocionais, e como se fizessem uma espécie de yoga na espiritualidade, quando eles pacificam totalmente o mundo mental deles, aí eles percebem o eu superior, o eu sagrado deles. Quando um espírito precisa encarnar, aí ele tem que bloquear um pouco o seu mundo mental e emocional, porque ele vai pegar um corpo carnal que vai ter também o seu mundo mental e emocional girando, desde o nascimento. Na hora em que o corpinho sai, que ele nasce, que sai da mãe, ele já leva a palmadinha na bunda, aí o médico diz, nasceu fulano. Então, ele já escuta fulano. Fulano, abre a boca para mamar. Aí aquele corpinho, ou seja, a lavagem cerebral começa nos bebês, em todos nós, e nós já vamos nos acostumando a sermos chamados por um nome que os nossos pais nos deram, e havendo preferências disso e daquilo, e com isso nós vamos formando um mundo mental e um mundo emocional totalmente diferente do mundo mental e emocional que o nosso espírito tinha e que agora está anestesiado, porque os softwares, os programas que vão rodar o tempo todo no meu psiquismo pertencem a esse corpinho animal. Então vejam bem, nós temos duas nuvens que a nossa vontade pessoal tem que atravessar, ou nós temos dois véus que a nossa vontade pessoal de animais encarnados tem que descerrar, para que enquanto Rogério, Marlene, Denise, Tereza, nós anestesiemos ou pacifiquemos a vida mental e emocional desse rapaz aqui, e depois a vida mental e emocional do espírito que o dá sustentação, para que a parte sagrada do ser que reside em nós possa se expressar. Se ela não puder se expressar de forma mais plena, para que pelo menos o amor que ela naturalmente exala seja sentida pelo psiquismo desse rapaz, e ele, quando agir no mundo físico, haja de forma amorosa. Então, para que nós consigamos não amar, é preciso que o mundo mental e emocional nosso, desse psiquismo de encarnados, e o mundo mental e emocional que está adormecido em nós, animais físicos, do nosso espírito, isso aqui esteja muito poluído para impedir que nós, enquanto animais terrenos, não sintamos o amor que sai de dentro da gente por tudo que nos rodeia. É uma distorção extremamente profunda e violenta que nossos espíritos sofreram e ainda sofrem para nos inabilitar na arte da expressão do amor pela vida, pelo próximo, pelo belo, por tudo. Como é que, diabos, nós conseguimos nos enfeiar a tal ponto de não conseguir deixar que a expressão amorosa vindo da parte divina que reside em cada um de nós se expresse naturalmente? Devido à poluição do mundo emocional e do mundo mental
tanto do nosso espírito quanto daquele que nós terminamos criando nessa vida. Qual é o esquisito? Qual o aspecto esquisito dessa história? É que essa deidade, para dar de si essa semente, para ser investida por um espírito, ela teve primeiro que atravessar um campo vibratório. Porque os espíritos que estão em regiões da espiritualidade não percebem a espiritualidade superior onde a deidade reside, já que ela deu a parte divina de si mesmo. Como também, quando o espírito encarna nesse universo, tem outra nuvenzinha que impede os seres desse universo de perceberem os níveis espirituais, como também o nível espiritual superior profundo. Nós não vamos falar nisso hoje à noite, mas no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos nós vamos estudar essas duas nuvenzinhas que significam o quê, pessoal? As matrizes quânticas que camuflam a realidade. No livro Drama Cósmico de Javé, nós falamos que a deidade criou uma matriz primordial para que pudesse surgir os níveis espirituais. E quando Javé, ou Brahma, criou esse universo físico, o fez a partir daqui colapsando uma outra nuvem a partir da qual a matéria se condensa e surge o mundo físico. Então essas duas nuvens são os dois níveis de colapso quântico que camuflam a realidade. E para que nós, subordinados a um corpo físico, possamos ter a condição de atravessar essa nuvem e perceber o nível espiritual. E num outro momento, atravessar também a nuvem que traça os limites dos padrões de regiões espirituais primárias, a erradicidade, como Kardec dizia, e percebamos a superior. Isso aqui requer técnica mental. A gente não vai falar disso agora. Mas em resumo, como é que o Eterno terminou se escondendo em algo tão transitório? Foi assim. O Eterno se deixou envolver por uma vibração espiritual, um corpo espiritual, e no segundo momento esse corpo espiritual se deixou ficar imantado a um corpo material. Quando o ego do corpo material está doente, quando o ego do corpo espiritual está doente, nós não percebemos a verdadeira natureza divina que reside em nós. Quando tudo isso está doente, a gente pensa que é só esse corpo animal. E nós todos estamos doentes. Nascer na Terra é sinônimo de doença espiritual. É um desafio terrível. Sob uma outra perspectiva, essa jornada aqui de sair do mundo do ser, se investir de um espírito, depois se vestir de um corpo para poder agir no mundo material, isso aqui pressupõe 7 níveis. E ontem Fernanda perguntou sobre os corpos, que a tradição oriental diz que nós temos, e a gente agora vai aprofundar o que ontem a gente apenas falou superficialmente, e vai dizer a mesmíssima coisa que a gente está dizendo aqui, só que com outras palavras. Cada um de nós tem essa semente divina, que é uma espécie de um eu organizador no nosso psiquismo, que dependendo do foco da nossa consciência, dependendo do foco de como nós costumamos agir, de como nós costumamos pensar e sentir, o que nos leva a agir sempre do mesmo modo, o foco da nossa consciência, o foco do nosso eu organizador, ele sempre está
centrado em um desses 7 níveis. Mas que 7 níveis são esses? Os nossos irmãos do Oriente há muito dizem que qualquer ser humano, ele é uma estranha organização vibratória formada por 7 corpos, sobrepostos, que vibram o tempo inteiro dentro de uma individualidade. Na sua parte mais íntima, está a parte mais sagrada, que seria o Atma, que é a mesma coisa, a semente divina que jaz no íntimo de cada um de nós. Aí, encobrindo esse Atma, existem 2 outros corpos vibratórios, que são o búdico e o manas, ou manás, que pertencem naturalmente à investidura do meu espírito, e quando o meu espírito é obrigado a assumir um corpo carnal, aí é que a coisa se complica, porque naturalmente surgem mais 4 corpos dentro do meu eu organizador. O corpo físico denso que papai e mamãe me deram, para meu espírito nele ficar imantado, um corpo físico sutil, que é produto do prana que eu absorvo e que vai para o meu corpo físico denso, mas também uma outra parte vai para esse corpo sutil, a gente explica isso já já, e quando esse corpo nasce, passa a existir, ele começa a ter pensamentos e emoções, então os pensamentos estão no meu corpo mental e as emoções estão no meu corpo astral emocional. É engraçado. Quando esse corpo morre, em tese, esses 4 corpos deveriam se